Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade aqui a Direito Constitucional, Conselho Federal de Odontologia. Continuando aqui no inciso 12, né, do artigo 5º. Estamos no item 1 ainda do Direito Constitucional, mas indo em cada inciso, né, resolvendo questões especificamente da quadríplice. Vamos lá. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual criminal. Vamos lá de novo ler com calma. É inviolável. Então, a regra é inviolabilidade do sigilo da correspondência. Correspondência naquele modelo antigo, né? Aquele modelo de carta, né? Objetos, né? Que você manda pelo correio. E das comunicações telegráficas. Telegráficas não existe, mas hoje tem isso também você pode ter analogia. A telegráfica era telegrafia, né? Os telégrafos de dados, hoje existe, né? Comunicação de dados, que é o WhatsApp. Antigamente, isso, quando você lia, ficava meio nebuloso. Hoje é bem claro que é comunicação de dados, né? Envio de mensagens via SMS, via WhatsApp, e das comunicações telefônicas, aquela comunicação de áudio, né? Você faz hoje em dia muito mais, é muito menos usada do que antigamente, né? Em torno de 5 anos atrás, 6, 7 anos, quando existiu o WhatsApp, era hegemonia comunicação telefônica. Depois que surgiu o WhatsApp, né? Então, WhatsApp e todos os, né, comunicações. Então, é inviolável qualquer tipo de correspondência, né? O sigilo, né, dessas correspondências, dessas mensagens, essas coisas. Salvo, ou seja, exceção, né? Exceção. No último caso, né? Qual é o último caso aí? Comunicações telefônicas, né? Salvo, no último caso, pode falar. Professor, então, no caso, eu poderia dizer que a inviolabilidade dos telégrafos, dos dados, são cláusula pétrea também? Não, não. Não. Porque aqui está falando salvo o último por ordem judicial, ou seja, Uhum. comunicações telefônicas. Sim, mas aí depois vai ter interpretação mais abrangente, porque independente de novo, na que é cláusula pétrea, até pode ser, acho que não é essa a pergunta que de repente você quis fazer. Eu posso colocar outras restrições, inclusive na de dados? Pode. Não existe nenhum direito fundamental absoluto, apesar de estar escrito aí. Então, não posso abranger os outros sigilos para fazer algum crime, entendeu? Ah, tá lá nos Correios, né, um pacote inviolável. Não estou fazendo nenhuma investigação criminal, não posso abrir o pacote está cheio de droga. Não existe isso, né? Por isso ela pode abrir, entendeu? Então, continuando aqui, só, eu acho que era isso que você queria perguntar. Ah, como é que pode abrir uma correspondência? Né? Por exemplo, existem casos em que o cara está no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, em que as correspondências dele são abertas, então é barato exigir. Porque aí está, né, uma situação provavelmente chefe de facção, essas coisas, então não tem nenhuma, né, garantia dessa correspondência não ser, vamos dizer assim, vista, né, antes de entrar no presídio. Possível, tem que ser vista. Mas o que eu queria pegar aqui, a parte final, que a gente estudou e cai também em prova. Quando ele fala salvo, independente lá do último caso, por ordem judicial, e aí ele fala nas hipóteses que a lei estabelecer, e aí diz quais as hipóteses vai ser, que é para quê? Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Investigação criminal é inquérito. Instrução processual penal é quando você já tem a denúncia, você já tem o processo penal. O que ele está dizendo aí? A gente leu isso lá em cima. Existe a reserva legal e existe a reserva legal. A reserva legal tem que ser feita por lei, lei em sentido estrito, forma formal, Congresso Nacional. Aqui ele dá um plus a mais para a reserva legal, uma chamada reserva legal qualificada.
Quando a lei vier instituir as hipóteses, tem que ser somente para esses casos: investigação criminal ou instrução processual penal. Mas vamos ler agora o conteúdo para tirar todas as dúvidas e todos os detalhes. Segundo Alexandre de Moraes, a inviolabilidade do sigilo de dados complementa a previsão do direito à intimidade e à vida, artigo 5º, inciso 10, sendo ambas previsões para a defesa da privacidade e regidas pelo princípio da exclusividade. Esse princípio pretende assegurar ao indivíduo, como ressalta Tércio Ferraz, a sua identidade diante dos riscos proporcionados pela niveladora pressão social e pela incontrastável impositividade do poder político. A privacidade é um bem inclusivo, pois está no domínio das opções pessoais de cada indivíduo. Ela não é, enfim, guiada por normas e padrões objetivos. O artigo 5º, inciso 12, trata da inviolabilidade das correspondências e das comunicações. A princípio, a leitura do inciso 12 pode dar a entender que o sigilo da correspondência e comunicações telegráficas de dados não poderia ser violado, apenas haveria exceção constitucional para a violação das comunicações telefônicas. Não é esse, todavia, o entendimento que prevalece. Você lembra que eu falei? O que está escrito é o último, mas não é esse entendimento, a forma que você vai entender e a forma como é posto na legislação e a forma como é feita, né? Como eu falei, não existe, primeiro, nenhum direito fundamental absoluto. Tanto é que na própria RDD você já está escrito na própria lei de execução penal, a correspondência da pessoa que está em RDD, ela passa pelo crivo de leitura, tanto para entrar para sair, né, dos agentes prisionais. Não é esse, todavia, o entendimento que prevalece. Como não há direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, admite-se, mesmo sem previsão expressa na Constituição, que lei ou decisão judicial também possa estabelecer hipótese de interceptação das correspondências das comunicações telegráficas e de dados, sempre que a norma constitucional esteja sendo usada para cobertar a prática de ilícitos. Nesse sentido, entende o STF que a administração penitenciária, com fundamento em razão de segurança pública, de disciplina prisional, de preservação da ordem jurídica, pode sempre, excepcionalmente, desde que respeitada a norma inscrita no artigo 41 do parágrafo da Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, desde que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento para salvaguarda de prática ilícita. É o que ocorre, como eu falei, no RDD, né? Você pode abrir a correspondência ali de uma pessoa que está numa situação de regime disciplinar diferenciado. Além disso, né, já teve casos, né, no Brasil aí do WhatsApp, né, informações do WhatsApp. Já teve juízes que determinou que o WhatsApp parasse de funcionar no Brasil. A comunicação do WhatsApp é comunicação de dados, né? Não é comunicação telefônica. Não entende-se ela como comunicação telefônica. Da forma que está escrita, só seria comunicação telefônica que seria objeto de determinação judicial, né? Poderia ser quebrada, mas a comunicação do WhatsApp é de dados e, mesmo assim, ela é abrangida por essa possibilidade de exceção. Sobre a comunicação de dados, é relevante destacar a importante jurisprudência da STF. Supõe que em uma operação de busca e apreensão realizada em um escritório profissional, os policiais apreendam um disco rígido, HD, de um computador, no qual estão armazenados os e-mails recebidos pelo investigado. Nesse caso, entende a Corte que não há violação do sigilo da comunicação de dados. Isso porque a produção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados em si. Em outras palavras, não há nessa situação quebra do sigilo de comunicações, interceptação das comunicações, mas sim apreensão da base física na qual se encontram os dados. Interessante, sim, essa jurisprudência, né? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Suponha que um policial realize uma prisão em flagrante delito. Apreendendo o telefone celular que estava de posse do preso, na sequência passa a verificar no celular do preso conversas pelo aplicativo de WhatsApp. Nessa situação, as provas seriam lícitas? Não.
segundo o STJ, é ilícita a prova obtida por acesso ao WhatsApp sem autorização judicial. As mensagens armazenadas no aparelho estarão, afinal de contas, protegidos pelo sigilo telefônico. Isso aqui é interessante. Por exemplo, isso ocorre muito, né? Você prender a pessoa está com o celular e você pegar e já começar a olhar as mensagens ali. Então, segundo o STJ... Como? Isso acontece muito por parte da polícia. Uhum. Então, assim, como a gente, né, agente de polícia, isso já é uma coisa, né, já saberia que é uma coisa errada, né? Aí, na prática, né? O sigilo de dados, né? Uhum. Na prática, não funciona. A pessoa com advogado pode desconstruir essa prova, porque ela é prova ilícita, mas, em geral, o que normalmente vai ocorrer na ocorrência? Vai ocorrer na ocorrência, é meio estranho, mas vai acontecer. Provavelmente a pessoa vai dizer, olha, não, na verdade, descobri porque ele me falou, tive, né, instinto, né, sabia onde é que estavam as coisas, né, vai tentar descaracterizar que ele teve acesso àquilo ali por meio por esse meio, porque se ficar caracterizado que ele teve acesso por meio do celular, né, que não foi autorizado para ele, né, nem tem ordem judicial para que ele olhasse, então a gente viu claramente que, por exemplo, em alguns casos, é igual da inviolabilidade do domicílio. E se a pessoa autorizar? Aí está autorizado, né? Você não está quebrando. Inviolabilidade é eu fazer sem você querer. Então, o policial pode pedir e você autorizar? Já era. Então, eu não estou violando, entendeu? Tanto é que, não sei se vocês viram na CPI, por exemplo, às vezes algumas pessoas que iam lá na CPI pediam, a gente pode fazer, né, cópia dos dados das trocas de mensagens que você está relatando aqui no depoimento. A pessoa autorizou, não há quebra, tem uma autorização ali, entendeu? Então, levava lá um aparelho rapidamente, tipo, espelhava ali, todas as mensagens já estavam ali armazenadas no celular da pessoa. Então, de novo, se o policial chega e posso olhar o celular, você desbloqueia para mim, a pessoa desbloqueou, ela deu autorização. Então, não há inviolabilidade. Por quê? Porque você desbloqueou, estava bloqueado. O que ele está relatando aqui é a pessoa está presa, botou ela na parede, tal, não sei o quê, meteu a mão ali, pegou o celular, começou a ler. Ela não deu autorização para você. Então, aí é inviolabilidade. Você não pediu e não autorizou, então você está violando sem ordem mesmo, e sem ordem judicial, né? Essa é a situação, tem que ficar descrito lá no processo como é que foi feito essas informações. Por outro lado, se o celular for apreendido em operação de busca e apreensão autorizada por ordem judicial, admite-se que a autoridade policial verifique o conteúdo que estiver armazenado no aparelho, incluindo as conversas pelo WhatsApp. Não haverá necessidade para análise desses dados de nova autorização judicial. Tu veio aqui o entendimento? Se já teve a ordem de busca e apreensão, então você pode ver. Então, já em tese já tem uma autorização judicial. Não era para ler as mensagens, mas era para pegar o aparelho celular, né? Normalmente as autorizações judiciais de busca e apreensão você pode pegar tudo, né? E, de novo, a mesma situação. Se a pessoa desbloqueou para você, não é inviolabilidade. Ela que autorizou, é que nem quando entra para entrar em casa, né? É inviolável, só ordem judicial, mas se você autorizou, tem consentimento. Agora que já estudamos tópicos relevantes sobre o sigilo da correspondência e das comunicações de dados, vamos nos focar no estudo do sigilo das comunicações. Uma outra coisa, não sei se ele vai ver aqui, tá. Depois eu explico aqui, só para não me esquecer, mas se ele não falar, que é a questão, só falar rapidamente, a questão é a seguinte: das comunicações é a comunicação em si. A informação de que a pessoa estava em determinada área com base em rede de celular, isso não é quebra de comunicação. Então, não precisa nem de autorização judicial, a polícia mesmo faz isso. Então, quero saber se o Luiz me falou numa declaração, um testemunho, fez ali algum depoimento na delegacia e falou algumas coisas ali, eu não estou muito, meio que acreditando ali naquela história, mas ele falou que estava ali, tem um álibi para que não estava ali naquela área, não foi ele que fez, aquela situação. Eu, como polícia, como autoridade policial, delegado, mando um ofício para a operadora
e ela me dá a localização daquele celular. Não estou quebrando o sigilo dela, não precisa de autorização judicial, é só as informações se aquele celular estava, porque você, dependendo de onde você anda, o celular tem uma interligação com antenas. Então, quando ele sai de uma área de abrangência, de uma célula, que a gente chama, ele vai para uma outra abrangência de célula. Então, eu sei que naquela área onde o celular está conectado, que é um celular, ele fica conectado a antenas, né? Antena. Então, quando ele sai de uma antena, ele entra em outro raio de ação de outra antena, se conecta a essa outra antena. Por isso que o nome é celular, né? Porque são células, são várias células que existem na cidade. Então, a própria operadora diz, olha, a tal horário esse celular estava conectado, por exemplo, estou aqui em casa, está conectado a uma antena no celular. Então, o cara pode dizer, não, ele estava nessa área, então provavelmente estava na casa dele, porque a célula que estava, qual a antena que ele estava ligado era essa. Fui para o trabalho, final da Asa Norte. Vai aparecer lá na operadora que eu estou conectado a alguma antena do lado de lá. Então, não estava aqui, a não ser que eu deixe o celular aqui, entendeu? Mas normalmente eu levo o celular. Não sei se ele vai explicar isso aqui, que aí não há quebra de sigilo das comunicações. Inclusive, a própria polícia pode pedir diretamente a quem está fazendo a investigação criminal, pedir diretamente à operadora. De início, é importante destacar a diferença entre quebra do sigilo das comunicações e interceptação das comunicações telefônicas. São coisas diferentes. A quebra do sigilo das comunicações consiste em ter acesso à extração das ligações telefônicas. Grosso modo, seria ter acesso à conta da Vivo e TIM. Por outro lado, a interceptação das comunicações telefônicas consiste em ter acesso às gravações das conversas. A interceptação das comunicações telefônicas é, sem dúvida, a medida mais gravosa, e por isso somente pode ser determinada pelo Poder Judiciário, já que a quebra do sigilo das comunicações telefônicas pode ser determinada pelas comissões parlamentares de inquérito, além, é claro, do Poder Judiciário. Segundo a Constituição Federal de 88, a interceptação das comunicações telefônicas somente será possível quando atende três requisitos: ordem judicial, existência de investigação criminal, instrução processual penal, lei que preveja as hipóteses e na forma em que a lei poderá ocorrer, que é a lei de interceptações telefônicas. O artigo 5º, inciso 12, como é possível verificar, é norma de eficácia limitada. É necessário que exista uma lei para que o juiz possa autorizar, nas hipóteses e na forma por ela estabelecida, a interceptação das comunicações telefônicas. 52, deixa eu ver se ele botou a lei. Não botou a lei. Mas já existe a lei. A interceptação das comunicações telefônicas só pode ser autorizada por decisão judicial, de ofício ou a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A decisão judicial deverá ser fundamentada, devendo o magistrado indicar a forma de sua execução, que não poderá ter prazo maior do que 15 dias, renovável por igual período. O STF entende que pode haver renovações sucessivas desse prazo, e não apenas uma única renovação da medida, pois há situações extremas que o exigem. Outro aspecto importante a ser estudado quando há análise da inviolabilidade das comunicações telefônicas diz respeito às hipóteses em que é cabível a interceptação telefônica. De acordo com a lei, que é a lei de interceptação telefônica, a lei 9.296 de 96, as interceptações telefônicas só podem ser ordenadas pelo Poder Judiciário, se presentes conjuntamente três requisitos: se existirem razoáveis indícios de autoria ou participação na infração penal, se a prova não puder ser obtida por outros meios disponíveis. Isso aqui é importante. A prova tem que comprovar na sua decisão que ela não poderia ser colocada se obtida, né? Ser colocada no processo, obtida por outros meios. Se o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão. De novo, isso aqui cai muito em prova. Não está na Constituição, mas às vezes cai. Mas isso aí seria direito penal. Não interessa. Cai. Reclusão, existem três tipos de regime, né? Existe o regime prisão simples, detenção e reclusão. A única situação onde cabe a autorização judicial para interceptação telefônica é quando o crime diz, esse crime ele é punido com reclusão, entendeu? Então tem que ter cuidado na hora que você está lendo a questão, só para... Isso aqui o juiz poderia autorizar se o crime primeiro, se for simplesmente uma infração penal de menor potencial defensivo, não pode.
Se for um crime, né, que eventualmente pode ter uma pena maior, mas se nessa pena maior está dito detenção, então não cabe também. Só cabe onde o Código Penal diz que é detenção, né? Isso cai muito. E a outra coisa que cai muito é esse item B, se a prova pudesse ser obtida por outros meios. A gente se cai lá na questão de escrevendo a prova, poderia ter sido obtida com situações assim, então já não caberia também. A interceptação telefônica autorizada pelo Poder Judiciário tem como objetivo subsidiar investigação de infração penal punível com reclusão. No entanto, é bastante comum que no curso da efetivação da interceptação telefônica, novas infrações penais sejam descobertas, inclusive com autores e participantes diferentes. Essas novas infrações penais comuns são o que a doutrina chama de crimes achados, que são conexos com os primeiros. As informações e provas levantadas por meio da interceptação telefônica poderão subsidiar a denúncia desses crimes achados, ainda que estes sejam puníveis com penas de detenção. Ok, encontrei um outro crime que não é esse de reclusão, mas é de detenção. Não dá para eu dizer, não, então não posso fazer a denúncia, não posso prender essa pessoa porque eu só posso com reclusão. A autorização que tem que ter como base, né, como substância da autorização, né, como dizer assim, como causa de pedir para o juiz um crime de reclusão. A pessoa está participando de organização criminosa. Opa, organização criminosa, crime de reclusão, autoriza. As pessoas estão envolvidas com jogo do bicho. Não posso quebrar. Né? Que aí não é um crime punido com reclusão. O STF também reconhece que é válida a prova de um crime descoberto acidentalmente durante a escuta telefônica, autorizado judicialmente para a apuração do crime diverso. Assim, se o juiz havia autorizado uma interceptação telefônica para apurar um crime de homicídio e descobre-se que um dos interlocutores cometeu um crime de sequestro, a prova será válida no processo referente a este crime de sequestro. A interceptação telefônica será admitida mesmo se tratando de conversa entre acusado em processo penal e seu defensor. Segundo o STF, apesar do advogado ter o seu sigilo profissional resguardado para exercício das funções, tal direito não pode servir para escudo para a prática de atividades ilícitas, pois nenhum direito é absoluto. O simples fato de ser advogado não pode conferir ao indivíduo imunidade na prática de delitos no exercício de sua profissão. Aqui, só um parênteses. De novo, a gente já discutiu isso em aulas passadas. Aqui, a autorização tem que ser tido para o acusado. Né? Aí, eventualmente, você gravou ele com o cliente dele, com o advogado dele. Não pode ser para o advogado, a briga é essa. Né? Eu não posso pedir a quebra do sigilo do advogado, porque ele tem um cliente bandido, né? Assim, bandido, desculpa a palavra, mas está sendo investigado. Eu quebrar o sigilo do telefone do advogado. Não. Se o cara está atuando na área criminal, logicamente, várias pessoas realmente são réu confesso. Então, tem que pedir a interceptação do telefone dos réus, né, dos acusados, nunca do advogado. Não também é inválida essa prova. Continuando. Também é importante o entendimento que se tem sobre denominada prova prestada. Isso aqui onde eu estou trabalhando é muito usado hoje em dia. Lá, né? Mas o que vem a ser prova emprestada? É uma prova que é obtida no curso da investigação criminal ou instrução processual penal e posteriormente é usada, é emprestada em processo administrativo disciplinar. Segundo o STF, dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas em escutas ambientais, judicialmente autorizados para a produção de prova em investigação criminal ou instrução processual penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidas, ou contra outros servidores, cujos supostos delitos teriam despontado na colheita dessa prova. Assim, caso uma investigação telefônica resulte em prova de que um auditor fiscal da Receita Federal esteja recebendo dinheiro para despaçar mercadoria, além dessa prova ser usada no processo penal do crime referente a essa prática, poderá ser usada pela Corregedoria da Receita Federal quando o processo administrativo destinado a apurar o ilícito determinar a correspondente penalidade administrativa. Há que se estabelecer agora a diferença entre três institutos que possuem bastante semelhança entre si: interceptação telefônica,
escuta telefônica e gravação telefônica. A gente vai estudar isso agora. Mas voltando sobre o meu trabalho. No meu trabalho, a gente trabalha com processos administrativos, né? De apuração de condutas contra a ordem econômica. É um conselho administrativo, ou seja, administrativo, não é judicial, de quê? De defesa econômica, de defesa da economia, defesa do consumidor. Então, é um conselho que faz administrativamente a defesa do consumidor. Então, tem muitos casos que iniciam lá o processo administrativo baseado em escutas telefônicas que a polícia manda. Ó, tal posto de gasolina ou um conjunto de postos de gasolina estão fazendo que a gente chama de cartel, ou seja, acordando os preços, entendeu? Para que não tenha concorrência, ou seja, não tem uma concorrência ali. Como a gente faz a defesa econômica, a defesa da concorrência, aquilo ali é uma infração à ordem econômica. Tanto vai ser apurado lá na escuta telefônica como um crime, quanto administrativamente. A pessoa pode ser punida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, multa, né? Pode ser multada, pode ser até sancionada, do ponto de vista, né, de ter que mudar determinadas políticas dentro da rede de posto, né, ser mais transparente. Várias determinações podem ser feitas. Mas a mais penosa é essa, né, multar o posto. E as multas são altas, né? Vai até quebrar a empresa. Esse é o problema. Esse é um paradoxo, na verdade. Ao mesmo tempo que defende a concorrência, um paradoxo lá que estuda, que o pessoal escreve muito lá. É um paradoxo porque, ao mesmo tempo que você defende a concorrência, ou seja, você está ali para defender, né, em tese, a sociedade, os consumidores, mas na hora que você multa, e dependendo do valor da multa, você pode quebrar a empresa. E na hora que você quebra uma empresa, você também, na verdade, está prejudicando. Porque menos uma empresa, menos um concorrente no mercado, né? Mas aquele concorrente ali do mercado também está fazendo coisa errada, enfim, é um paradoxo ali. A interceptação telefônica, então vamos lá. Aí a gente vai entender o que é interceptação, escuta e gravação telefônica. A interceptação telefônica, conforme já vimos, consiste na captação de conversas feitas por terceiro, autoridade policial, sem o consentimento de nenhum dos interlocutores, devendo ser autorizada pelo Poder Judiciário, nas hipóteses na forma que ela estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, interceptação é o caso clássico, né? Tem os aparelhos da polícia, que eles ficam escutando. Nesse momento, tem várias pessoas trabalhando nisso. Quem é da área policial, né? Eu tenho um sobrinho da área policial, ele fala que é 24 horas, é serviço, né? É um serviço da polícia isso. Sempre tem alguma escuta acontecendo, autorizada. Então a pessoa passa manhã, tarde, noite, madrugada lá. Não é uma pessoa, né? É um rodízio de pessoas, serviço lá. A pessoa fica escutando, aquilo fica sendo gravado. E dependendo, né? Dependendo do trecho, da importância, a pessoa que está naquele horário, ela degrava. Degravar é colocar no papel, entendeu? Tipo, escrever o que é que ele ouviu ali, né? Fazer a degravação daquela gravação para ver se vai ser usada em alguma parte de uma investigação criminal. O que é a escuta telefônica? Por sua vez, é a captação da conversa telefônica feita por um terceiro com conhecimento apenas de um dos interlocutores. Por sua vez, a gravação telefônica é feita por um dos interlocutores, né, do diálogo sem o consentimento ou ciência do outro. Então, a interceptação eu faço, que é o mais comum que a polícia faz, né? Eu ouço o que as pessoas estão conversando sem nenhum dos dois saberem. A escuta telefônica, eu faço essa gravação, mas um já está sabendo, né? Um já está sabendo que está sendo feita essa escuta, e a gravação telefônica é o próprio interlocutor que está conversando com alguém, né? Normalmente já está querendo fazer essa gravação para, né, fazer alguma denúncia de um outro interlocutor. Esses conceitos acima apresentados são baseados no entendimento do STJ e podem ser cobrados em provas. Todavia, o STF tem usado o termo gravação clandestina para se referir tanto à escuta telefônica, a gravação de conversa feita por um terceiro com o conhecimento de apenas um dos interlocutores, quanto à gravação telefônica, gravação feita por um interlocutor e sem o conhecimento do outro. Cabe destacar que uma gravação clandestina pode ser oriunda de uma conversa telefônica, pessoal ou mesmo uma gravação ambiental.
Hoje existe escuta ambiental também, né, que é autorizado pelo pacote anticrime atual. Vejamos a seguir importantes entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. É possível a gravação telefônica por um dos interlocutores sem autorização judicial, caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. De acordo com o STF, é inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à privacidade quando o interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Nesse caso, percebe-se que a gravação clandestina foi feita em legítima defesa, sendo, portanto, uma prova válida. É o caso de você gravar uma pessoa que está solicitando dinheiro seu, policial, um fiscal. Então, na verdade, se você está gravando, você não está quebrando a privacidade dela, você está gravando para justamente, eventualmente, se defender. Ou até denunciar a pessoa. Segundo, o STF, havendo a necessidade de coleta de prova via gravação ambiental, sendo impossível a apuração do crime por outros meios e havendo ordem judicial nesse sentido, é lícita a interceptação telefônica. De novo, o que é isso aqui? Segundo o STF, havendo necessidade de coleta de prova via gravação ambiental, ou seja, escuta ambiental, sendo impossível a apuração do crime por outros meios e havendo ordem judicial nesse sentido, é lícita a interceptação telefônica. Eu autorizei, vamos lá, e autorizei você fazer uma escuta no, sei lá, no escritório da pessoa ali, no ambiente da pessoa. Isso é uma escuta, né? Uma coleta via ambiente, no meio ambiente. Só que a pessoa pegou o telefone e começou a falar. Você vai captar isso, né? Então, é lícita essa interceptação, porque na verdade você acabou fazendo uma interceptação telefônica. O objetivo era você fazer a escuta do ambiente, do que as pessoas estavam falando ali, não que elas estavam se comunicando por meio de telefone com o outro. Então, é lícita também. São ilícitas as provas obtidas, aqui é ilícita, ao contrário. Provas obtidas por meio de interceptação telefônica determinada a partir apenas de denúncia anônima, sem investigação preliminar. É o mesmo caso lá de cima, né? O anônimo, chegou uma situação anônima, não posso direto abrir um PAD, não posso fazer um procedimento administrativo. Primeiro faço uma verificação preliminar. Mesma situação, ó, estou sabendo que tem uma organização criminosa, as pessoas vão no dia de sábado, né, no local lá, eles fingem que na verdade estão jogando futebol, mas na verdade é uma organização criminosa. Posso pedir escuta telefônica, interceptação telefônica naquele ambiente? Primeiro tem que investigar, será que não é uma pelada mesmo de sábado da galera? Pode ser uma pelada, não é uma organização criminosa. As pessoas mesmo jogam, né, dia de sábado, sempre as mesmas pessoas, sempre, né, no mesmo horário. Então, primeiro tem que ter essa investigação preliminar. Com efeito, uma denúncia anônima não é suficiente para que o juiz determine a interceptação telefônica. Caso ele faça a prova obtida a partir desse procedimento, será ilícita. Questões a gente não vai fazer agora, porque a gente vai fazer da quadris. Deixa eu ver aqui o inciso 13, para ver se é pequeno, para a gente passar para as questões. É pequeno, então vamos ler. Se vocês percebem que alguns incisos eles são mais, vamos dizer assim, cheios de detalhes, porque são os que são mais, vamos dizer assim, afetos ao dia a dia da pessoa, né? Ou o que mais tem julgados da STF, que mais chega nele. Tem outros que são, não tem muita, vamos dizer assim, explicações, porque não chega na STF. Essas explicações que a gente acaba lendo aqui são, na verdade, entendimentos de situações de casos concretos que chega com a divergência lá e são pacificados. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aqui, primeiramente, entender que isso aqui já caiu várias vezes na prova da Quadrix, acho que foi a primeira aula que a gente fez, que a gente estudou a aplicabilidade de normas constitucionais. A gente viu que ela coloca sempre esse inciso aí para mostrar um caso clássico de eficácia contida, né? Ou seja, é livre exercício de qualquer ofício ou profissão, mas pode vir uma lei restringir que as profissões precisam de determinadas qualificações, determinados requisitos. Então, a gente viu nas questões da primeira aula que já caiu algumas questões com esse inciso especificamente. Nesse conceito aí de aplicabilidade, nos conceitos, né, de aplicabilidade
das normas constitucionais. Trata-se de norma constitucional de eficácia contida, que trata da liberdade de atividade profissional. Esta dispõe que, na inexistência de lei que exija qualificações para exercer determinada profissão, qualquer pessoa poderá exercê-la. Entretanto, existente a lei, a profissão só poderá ser exercida por quem atender às qualificações legais. Segundo o STF, nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida a inscrição no Conselho de Fiscalização Profissional. A atividade de músico, por exemplo, prescinde de controle, constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão. Importante. Quando ele fala que, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, pressupõe inicialmente vamos dizer assim, a senso comum de que posso propor qualquer lei e querer restringir qualquer profissão. Só que o que a gente está entendendo aqui, pela leitura desse parágrafo, é que o STF diz, ok, só que determinadas profissões não podem ser, de forma alguma, né, ser restringidas. Somente aquelas que têm potencial lesivo para a sociedade. Ou seja, eventualmente, eu até brinquei, acho que não sei qual foi o dia que eu falei, eventualmente, de repente fazer uma lei que cria o Conselho Regional ou o Conselho Federal de Marketing Digital, para o STF, para dizer, cara, não faz sentido isso aí, qual né, atividade lesiva que vai ter o cara que faz marketing digital? Não sei, só estou supondo que não. Ou seja, essa lei seria, no ponto de vista aqui do que a gente está lendo, inconstitucional. Está criando uma restrição que não traz, né, utilidade nenhuma, só cria, na verdade, um corporativismo. Quem quiser agora fazer marketing vai ter que fazer parte dessa federação, desse conselho regional. Vamos lá. Cabe destacar ainda que o STF considerou constitucional o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Para a Corte, o exercício da advocacia traz um risco coletivo, cabendo ao Estado limitar o acesso à profissão respectivo exercício. Nesse sentido, o exame de suficiência discutido seria compatível com o juízo de proporcionalidade e não alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício. No concernente à adequação do exame à finalidade prevista na Constituição, assegurar que as atividades de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento técnico suficiente, de modo a evitar danos à coletividade, aduziu-se que a aprovação do candidato seria elemento a qualificá-lo para o exercício profissional. Então, a argumentação de tentar excluir o exame da Ordem dos Advogados do Brasil é justamente nesse entendimento do STF, dizendo, olha, qual a atividade lesiva que o advogado traz para a sociedade caso ele não seja, né, aprovado no exame. Porque só pode exercer a profissão de advogado quem tem a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o STF entendeu que sim, existe um dano ou um risco coletivo, né? Ainda relacionado à liberdade de exercício profissional, destacamos o entendimento do STF no sentido de que é inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. A gente já viu também essa julgada lá em cima. Outra importante jurisprudência é de que não pode a Fazenda Pública obstaculizar a atividade empresarial com a imposição de penalidades no intuito de receber imposto atrasado. Nesse sentido, o STF editou a súmula 323, que segundo a qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Ou seja, você fazer um meio de coerção indireto para que você receba os impostos. E aí você acaba restringindo a atividade profissional, né? Então, na realidade, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Lógico, aqui não está falando de mercadorias sem nota fiscal, não está falando de mercadorias fruto de contrabando, de descaminho. Aqui são mercadorias normais, tudo certinho, mas você apreende, não. Enquanto você não pagar isso aqui, você não vai mais poder vender essas mercadorias. Ou seja, é inadmissível. Também não é admissível a exigência pela Fazenda Pública de fiança para a impressão de notas fiscais pelo contribuinte em débito com fisco. Segundo o STF, a exigência pela Fazenda Pública de prestação de fiança, garantia real ou fidejussória
para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débitos com o fisco viola a garantia do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, artigo 5º, inciso 13, da atividade econômica, artigo 70, parágrafo 1, devido ao processo legal, artigo 5º, inciso 54. Quando boto L, às vezes eu travo aqui, mas é 54. Vamos ver mais esses dois e vamos para os exercícios hoje. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Esse inciso tem dois desdobramentos. Assegura o direito de acesso à informação, desde que esta não fira outros direitos fundamentais, e resguarda os jornalistas, possibilitando que estes obtenham informações sem terem que revelar sua fonte. Não há conflito, todavia, com a vedação do anonimato. Caso alguém seja lesado pela informação, o jornalista responderá por isso. É o caso da pessoa, né, fazer uma reportagem, colocar, né, algumas informações na mídia extremamente, vamos dizer assim, prejudiciais a uma pessoa, e a pessoa, como é que você conseguiu isso? Nem que ele entre na justiça, né, a pessoa lesada, não, quero saber quem foi que te deu esses documentos, quem te deu essa gravação. O jornalista é resguardado constitucionalmente, ele não precisa, né, informar quem foi. Ah, mas essa gravação, essa reportagem prejudicou essa pessoa. Essa pessoa vai entrar na justiça e vai receber indenização do jornalista, né? Porque o jornalista não pode se colocar em anonimato. Isso daí é justamente para que você tenha justamente esse tipo de acesso a esse tipo de informação. Imagina se você corresse o risco do jornalista eventualmente ser obrigado, ou judicialmente, ou de alguma forma, dizer de quem ele recebeu aquilo. As pessoas jamais iriam dar, né, denunciar-se para o jornalista. Né? Então, tem essa importância também desse inciso aí, que faz com que surjam casos, né, denúncias do que está ocorrendo em alguma determinada repartição pública, ou determinada situação de empresa, né? E aí, às vezes, você tem até medo de ir na polícia porque pode estar algum envolvimento ali, às vezes a própria situação até dentro da polícia. Aí você bota na imprensa e consegue, às vezes, resolver, destravar isso. Todos, inciso, já foi o 15, pulou aqui, pulou. O 14 para o 16, depois a gente vai entender. Mas vamos ler o 16. 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização judicial. Cai muito independentemente. A gente sabe que independentemente é caso de erro em prova, principalmente no SESC, mas aqui é realmente independentemente a palavra, só ter cuidado. Porque tem uma aula que eu dou de como fazer prova e para ficar atento na palavra independentemente. Normalmente é caso de erro. Mas se cair para esse inciso, independentemente, é o que está previsto mesmo, de autorização, desde que não frustrem, de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido, olha só, o que é exigido? Acho que... Opa, botou aí, minuto. Aí, o que é exigido? Prévio aviso à autoridade competente. Não é exigido autorização, é aviso. Isso cai muito também. Vamos lá, para finalizar e para os exercícios hoje. O direito de reunião é um direito típico de uma democracia, estando intimamente relacionado à liberdade de expressão. É um direito individual, mas que se expressa de maneira coletiva. Caracteriza-se como uma liberdade de condição, pois viabiliza o exercício de outros direitos individuais, tais como a liberdade de crença religiosa e política e liberdade de expressão. O exercício do direito de reunião é condicionado pela Constituição Federal de 1988. A reunião deve ter fins pacíficos e apresentar a ausência de armas. A reunião deve ser realizada em locais abertos ao público, não pode ser fechado. O exercício de direito de reunião não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. Pode marcar 2 reuniões para o mesmo local. Desnecessidade de autorização, necessidade de prévio aviso à autoridade competente, fazer um ofício, uma carta para a polícia, para a Polícia Civil daquele local ali. O STF foi chamado a apreciar a marcha da maconha, tendo se manifestado no sentido de que é inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa
defesa da legalização de drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Assim, admite-se que o direito de reunião seja exercido, inclusive para defender a legalização de drogas. Não é permitida, todavia, incitação, incentivo ou estímulo ao consumo de entorpecentes durante o evento. É importante destacar também que o direito de reunião é protegido por mandado de segurança e não por habeas corpus. Cuidado com essa pegadinha. Até botar aqui que isso aqui é extremamente importante, também cai muito em prova. Vou botar esse comentário aqui. Que normalmente você pensa, o direito de reunião é habeas corpus, não, é mandado de segurança. Deixa eu botar isso aqui. Acho que eu fiz aqui uma besteira. Vamos ver se eu corrijo. Propriedades. Borda. Vou botar assim. Mas acho que tem que tirar o fundo aqui. Opacidade. Esse aqui, esse aqui. Acho que tem que tirar tudo. Ah, não. Opacidade é do negócio aqui, final. Opacidade. Deixa eu ver o que é isso. Ah, não. Entendi. Aqui tá certo. Tem que tirar esse aqui. Preenchimento, sem cor. Esse aqui. Bom, deixa esse aqui destacado, que é importante. Depois eu boto lá no grupo. Esse aqui também, essas coisas que eu estou marcando aqui com esse negócio, também vou botar, printar e botar no grupo. Isso aqui são pegadinhas. Tem que juntar com o de cima, né? Pronto, acabou de hoje. Vamos para os exercícios, né? Porque muita coisa para a gente ler agora. Amanhã a gente continua aqui, porque eu tenho que. Tá cedo. Então a gente viu mais 3 incisos hoje. Vamos pegar aqui os exercícios. Pegar meu caderninho de anotações. Aí anotando as questões que a gente está fazendo por aula. Aula 6 hoje. Vou pegar aqui a Tec Concurso para a gente fazer aqui algumas questões. Cadê o Tec? Aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí o Tec Concurso? Estão vendo aí? Então, já? Ninguém respondeu, acho que estão. Estão vendo? Estão me ouvindo? Parece que está travado. Ainda não. Tá, ele está rodando ainda. Tá aí, deu certo. A primeira do caderno, acho que já dá. Jaque, Luiz? Já, o meu está aparecendo. O meu não está aparecendo, não. O meu tá. Então o Luiz deve estar com a internet ruim aí, Luiz. Deixa eu ver aqui. Normalmente são ruins. Vou sair do ambiente aqui, vou para outro aqui. Tá. Vou continuar aqui a leitura, mas vamos lá. É a questão 1 já. Acho que já dá para a gente corrigir. Que é, segundo a Constituição Federal, todos podem reunir-se pacificamente, correto? Sem armas, correto? Em locais abertos, correto? Desde que previamente autorizados pela autoridade competente, foi o que a gente acabou de ler. Não existe autorização, existe uma comunicação prévia, né? Um aviso, né? Você comunica previamente, então você só avisa. Senão você ia ir lá na polícia civil, na polícia militar, cara, não, vai dar muito problema para mim, vai ter que botar uma viatura lá, né? Vou ter que botar alguém de serviço ali para ficar olhando, para não virar uma baderna, uma quebra-quebra, então a polícia não queria autorizar, né? Tá errado. Eu só estou supondo, né? Mas não sei. Vamos lá. Criação, projeto lista, não, isso aqui é de associação, ainda não deu. Mas daqui a pouco a gente vai matando todas, né? 3 já fez. Essa aqui a gente já fez. Essa aqui, petição de certidões, não.
que já fez, já tá azulinho isso aqui. Daqui ainda não. Não, político. Daqui já foi corrigida. Já foi corrigida. Esse aqui, a lei penal retroagia ainda não, vamos chegar lá. No Brasil são emitidas penas perpétuas, não. É direito à vida, não, para mim? Não, penas perpétuas não, tem lá. Sendo admitida no anonimato já corrigiu. Entidades associativas, autores não. Vai chegar lá, vai lá embaixo. Estado condicionado das coisas ainda não. Direito de resposta já foi, já foi, já foi. Esse aqui, os direitos fundamentais, a produção participação dos coletivos, ainda não. Direitos de manifestação, até junto vários, né? Direito à vida, apesar de ser importante, já respondeu. Já respondeu. Esse aqui. Dignidade da pessoa humana, é fisiológico, não é. Uma sociedade livre, quando existissem vários discursos de opinião, já respondemos. Se antes das considerações pela possível retroatividade da lei, a gente não chegou lá, já foi respondida, já foi respondida. Cara, eu tenho que selecionar agora, senão a gente vai perder muito tempo pesquisando, né? Não, é melhor a gente selecionar antes com as questões. Vou passar antes com o que a gente vai estudar e já vai direto nas questões, senão vai dar problema. Não, daqui a pouco vai ter mais tempo falando, não foi, foi, não foi, não foi. Que aí são 300 questões, né? E ficar procurando isso na hora não vai dar certo. Ah, tá. Aqui tem. Isso aqui a gente já respondeu. Tá, vamos responder de novo. Acho que já respondeu. Questão 32. Calma aí um momento. Vamos lá para a leitura. Questão 32. Vamos lá. O direito à vida, previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, abrange tanto o direito de não ser morto quanto o direito de ter uma vida digna. Correto, né? Não tem nada. Deixa eu botar aqui. Questão 32. Ok. Deixa eu ver aqui. A prática de racismo continua, não foi, não. Eu já sei o que eu vou fazer. Espera aí. Vou pegar no PDF aqui. Deixa eu ver se configurar o PDF. Deixa eu ver aqui. Entendi aqui, já sei. Aqui, já sei como é que eu vou para lá. Exibir. Peraí. Deixa eu ver como é que eu vejo isso. Calma aí, gente. Já sei, encontrei aqui. Como é que. Exibir. Como que eu vou para uma questão específica? Tem como eu ir direto? Índice. Quantidades. Quantidades, já está aqui. Por matéria. Por banca. Respondi tudo. Eu queria ir para direto com uma questão. Como é que eu faço? Professor, nem. Não sei. Direto para a questão. Inserir tópico anterior, tópico seguinte. Não, já foi. Em configurações ali não dá para ver, não? Próxima não resolvida, aleatória. Como? Aqui em configurações? Não, é que eu vejo. Então vai ter que ir na mão. Eu vi aqui no PDF que eu estou criando, questão 108. Questão Vou também 108. depois já colocar a senha lá no hoje, se puder, professor. 108. Não sei não como é que eu vou fazer. Isso aqui. Ali em cima, questões e minhas pastas, não?
Não, eu queria ir direto para 108 aqui, mudar aqui. Então, é isso aí que eu tô falando. Não é ali não, ó. Ali, ó. Questões ali, ó. Aqui? Em cima. Não, aqui vai para o caderno. Aqui? Não, em cima mesmo ali, ó. Em cima do nome de questões. Tem o nome de questões. Esquerda. Aqui? O outro, azul. Isso, né? E não? Não, aí vai voltar para todas as questões lá no início. Vai ser do caderno. Vamos lá, vamos ver. Normal, como é que eu faço para ir direto, cara? Tem que ter isso aqui. Tem que ter, tem que ter. Não acredito que eles não botaram essa opção. Carrega mais. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Encontrei. Vamos lá, vai mais rápido aqui. Vamos lá, questão 108. Essa aqui. Agora vai ser mais rápido. Agora sim. Vamos lá, questão 108. Estão vendo aí? Agora ficou mais rápido aí. Deixa eu botar aqui, vamos lá. Vamos lá, as interceptações telefônicas, vou anotar aqui 108. As interceptações telefônicas exigem decisão judicial, certo, né? Que nada obstante poderá autorizar a escuta com base em indícios gerais, dispensando a demonstração de conveniência e indispensabilidade. Errado, né? Você tem que mostrar que a primeira com investigação criminal, uma instrução processual penal. Além disso, você tem que comprovar que não existe outros meios de você conseguir essas provas. Se existir outros meios, já era. Você não pode autorizar. Então, questão errada. Deixa eu ver o que ele comenta aqui, antes de a gente fechar. Errado. As interpretações telefônicas exigem decisão judicial que, nada obstante, poderá autorizar a escuta com base em indícios gerais, dispensando a demonstração de conveniência e indispensabilidade. Nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 11, admitiu interceptação telefônica para fins de inciso 11, está errado. Isso aqui é inviolabilidade de domicílio. Está aqui, ó, quem ela autor certo. Admitiu interceptação telefônica para fins de investigação criminal, instrução processual penal. Para tanto, faz indispensável a demonstração de que a interceptação é necessária à apuração da infração penal, com indicação dos meios a serem empregados conforme a leitura do artigo 4º, caput da Lei 9.296. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que ela estabelecer para fins de investigação criminal, instrução processual penal. Ok. Pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. Portanto, ao contrário do que dispõe a ativa, não será dispensada a demonstração de conveniência e indispensabilidade em razões de fundamentos assim expostos. Então, errado. Deixa eu ver a 19 também, é de interceptação. Vamos lá. As interceptações telefônicas, 19, desculpa aí, 109, deixa eu voltar aqui. 109. As interceptações telefônicas somente podem ser autorizadas para fins de investigação policial ou instrução processual penal, certo, né? Sendo vedadas em processos cíveis ou administrativos, correto, né? Certo. Em processos cíveis ou administrativos. Certo. Caraca, deixa administrado. Ah, é administrativo PAD não pode não, verdade. Não. Você pode autorizar a utilização do que foi feito lá, interceptado lá, para utilizar no processo civil e administrativo, mas não pode autorizar a ligação, a interceptação, entendeu? Para você já direto pegar para um PAD, para um processo administrativo, né? Para um processo civil. Tem que ser primeiro para um criminal. 110. A gravação clandestina, se lembra, não é necessariamente assim, não, a clandestina é eu, estou sendo, né, provavelmente,
vamos dizer assim, esse achado que a gente chama esqueci a palavra, desculpa, faltou. É tipo assim, excesso de extração. A pessoa lá, um fiscal, um policial, alguma coisa que está querendo, né, me corromper ali, pedindo alguma coisa, eu vou clandestinamente começar a gravar. Isso é a gravação clandestina. Esse termo clandestino parece que às vezes é clandestino para que dê da ideia de legal. Nem sempre a gravação clandestina é legal. Então, a gravação clandestina, prática ilícita, diferencia-se da interceptação telefônica, por ocorrer no momento da conversa, sendo feita por um dos interlocutores, ou por terceiro, sem consentimento do interlocutor, ou no caso de terceiro, de ambos. Entendi. Aqui usou um termo, isso aqui, sei não, pegadinha, mas vamos lá. O que a gente leu no material é que a gravação clandestina, para o STF, entende que a gravação clandestina é aquela que é feita por um dos interlocutores. Aqui está trazendo o conceito que é a gravação clandestina, que é ilícita, inicialmente diferencia-se da interceptação telefônica, por ocorrer no momento da conversa, ou seja, no momento que você está conversando com a pessoa, né, sendo feita por um dos interlocutores, até aí combina com o do STF, né, ou por terceiro, sem o consentimento do outro interlocutor. Não, o STF também tem isso. No caso de terceiro, de ambos. Correto, então. Só que não, aqui a pegadinha para mim tá complicado, assim. Porque nem toda gravação clandestina ela é ilícita. Ela só é ilícita quando você utiliza ela para outras situações. Como assim, outras situações? Não é para me defender. Calma, deixa eu explicar, porque não ficou claro na hora que eu expliquei. Eu faço uma gravação de alguém querendo me subornar, né? Pedindo suborno. Subornar no sentido ao contrário. Alguém me pedindo suborno. Chegando à situação, a pessoa vai lá e denuncia dizendo: olha, esse cara queria me oferecer dinheiro. Eu falo: não, peraí, mentira. Você que pediu. Para me defender, eu uso essa gravação. Eu não posso usar, entendeu? Em situações para acusar outras pessoas. Que aí é clandestino. Divan, mas como é que eu vejo, né, pessoas gravando as outras e depois aparece na imprensa? Mas aquilo já é com autorização judicial, com a polícia acompanhando, é diferente, entendeu? Agora eu, sem falar com a polícia, sem falar nada, eu só posso usar aquilo que eu gravei clandestinamente para me defender, na autodefesa. Mas como é que eu vejo aquilo? Aquilo que você viu, provavelmente é porque a polícia já está sabendo, então aquilo ali, na realidade, já é um flagrante, questão já, né? Já está sendo ali, vamos dizer assim, acordado com a justiça, inclusive, então é um flagrante que a gente chama de postergado, já postergou ali, então vamos confirmar. Quando você for entregar o dinheiro, a gente grava, né? Vê o áudio, né? Porque você já foi na delegacia e diz: o cara me pediu dinheiro e, né? E aí, como é que eu faço? Não, agora a gente vai gravar. Então é diferente. Para mim está correto, porque deixa eu pegar aqui o que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui na gravação. Ele fala o seguinte, vou ler aqui de novo no material. Ele fala o seguinte, ó. Vou ler aqui. O STF tem usado o termo gravação clandestina, no nosso PDF que eu estou lendo aqui, para se referir tanto à escuta telefônica, que é a gravação de conversa feita por um terceiro, com o consentimento de apenas de um dos interlocutores, quanto à gravação telefônica, gravação feita por um dos interlocutores sem consentimento do outro. Cabe destacar que uma gravação clandestina pode ser oriunda de uma conversa telefônica pessoal ou mesmo de uma gravação ambiental. Mas, de novo, a gravação, né? A gravação clandestina só serve para o seguinte. Aqui, é inconsistente e fere o senso comum falar sem violação do direito à privacidade quando o interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Nesse caso, percebe que a gravação clandestina foi feita em legítima defesa, sendo, portanto, prova válida. Então, você não está usando em legítima defesa.
Então, voltando aqui na questão, então, certo. Então, a gente vai ler com essa questão aqui, 110. Então, é isso. Vamos ler o comentário dela. 110, para a gente finalizar hoje. A gravação clandestina, prática ilícita, diferencia-se da interceptação telefônica por ocorrer aquela no momento da conversa sendo feita por um dos interlocutores ou por terceiro sem o consentimento do outro interlocutor, ou no caso de terceiro, de ambos. De acordo com a doutrina de Alexandre de Moraes, a gravação clandestina é aquela em que a captação e gravação de áudio e vídeos de conversa pessoal, ambiental, telefônica se dão no mesmo momento que a conversa se realiza, feita por um dos interlocutores, sem o consentimento dos outros ou por terceira pessoa, sem o consentimento dos demais. A gravação do que assevera o item, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal entende pela legalidade, desde esta medida, se a gravação for voltada para produzir prova do intercurso, sobretudo para a defesa própria em procedimento criminal, se não pese contra tal divulgação alguma especificação jurídica de sigilo nem de reserva. Então tá certo, sem conhecimento de ambos. Mas você viu aqui, ó, quem eles estão usando? Cadê? Alexandre de Moraes. Essa frase é especificamente do livro, viu? Então, você vê, olha, é o tipo de estudo da banca que você começa a perceber, opa, eles usam o livro do Alexandre de Moraes, que é o que está escrito aqui, ó. Aqui, ó. De áudio, de conversa pessoal, ambiental, feita aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Diferencia a ação naquele momento, aqui, ó. Feita por um dos interlocutores, sem o consentimento do interlocutor, tá vendo? Sem um dos outros, ou terceira pessoa, no caso, terceiro ambos. Entendeu? Então, já sabe, porque às vezes você está respondendo questões de direito administrativo e fala, a CESP usa Maria Helena Diniz. Aí você vai identificando, porque você vai vendo trechos dos livros das pessoas que eles usam nas questões. É isso, gente. Preciso hoje você chegar mais cedo no trabalho. Só pausar aqui a gravação.